Muito bom dia, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos hoje, na sequência do que foi dito no vídeo anterior, falar sobre a poesia do João Cândido Furtado Mendonça Dantas. Aliás, não sobre a poesia dele, sobre um poema concreto, um poema no álbum de uma africana. Convém, para acompanharem esta mini-aula, escutarem primeiro o vídeo O Almanaque de Lembranças e a Poesia Angolana, o vídeo anterior, em que eu já comentava este poema, quer dizer, já anunciava que ia comentar e fazia um resumo sobre ele, e também o vídeos A Terra de Maia Ferreira 1 e 2, porque neles, entre outras coisas, eu abordo a questão do tratamento que o Maia Ferreira dá à mulher africana e de como ele a caracteriza. Quanto ao João Cândido Furtado de Mendonça Dantas, vocês podem consultar aqui uma biografia resumida dele, sobretudo no que diz respeito à presença dele em Angola, e assim escusamos de estar a alongar o vídeo com informações biográficas que já estão aqui detalhadamente recolhidas por mim neste site livro, ou neste blog livro, que é o segundo volume do livro Kikola. O primeiro volume foi publicado em Angola, na editora Maiamba, sobre o mesmo tema, portanto, a nossa poesia em comparação com a poesia portuguesa e brasileira, sobretudo, mostrando, a partir de um estudo formal da nossa poesia, como ela estava antenada, digamos assim, ela estava marcada também e entrava em diálogo formal com a lírica portuguesa, romântica e ultrarromântica, e com a lírica brasileira também, das várias gerações românticas. Neste segundo volume eu dedico-me mais a falar de livros e leitores. E falo aqui do João Cândido Furtado de Mendonça Dantas, o autor do poema No Álbum de uma Africana, que vamos comentar a partir de agora. Tal como acontece com outros poemas, nós devemos sempre partir de uma leitura muito básica, uma leitura visual do poema primeiro, e depois então passamos para uma análise mais detalhada. Vocês vejam que, olhando só a mancha gráfica, apercebemos do título rapidamente, apercebemos de que há uma epígrafe, apercebemos de que há anáforas, que importa a cor, é menos bela, não tem encantos, não serão do crepúsculo, não vivo o alvo lírio, e depois de novo que importa a cor. Vemos também que há uma regularidade estrófica, rapidamente nos apercebemos de que todas as estrofes têm 4 versos, de que os versos que rimam são os versos pares, e também vemos aqui João Cândido Furtado Mendonça Dantas, ou J. Cândido Furtado, que era uma das maneiras como ele assinava, e vemos a localização, Luanda, onde ele esteve entre 1861 e julho de 1868. Portanto, este poema é publicado no Almanaque de Lembranças para 1864, o que, tal como disse no vídeo anterior, implica que ele terá sido enviado durante o ano de 1862, ou seja, ele terá sido enviado quando o autor estava em Angola, fazia um ano, no máximo um ano. Portanto, um poema no álbum de uma africana não só vai ser o primeiro poema oriundo de Angola no Almanaque que aborda diretamente a questão da cor, do preconceito da cor, de forma explícita, não como fazia o Maia Ferreira, que falava das características psicológicas da mulher africana e da mulher europeia, mais psicológicas do que físicas, e não pondo a tónica na questão da cor, o que acho, como vos disse, que era até uma questão de educação e de convívio no local. Aqui não, aqui é colocada diretamente a questão da cor, e não só é o primeiro poema oriundo de Angola onde se coloca e confronta o preconceito contra a mulher negra, ou a negritude da mulher, ou a cor da pele da mulher africana, como também é dos primeiros poemas, julgo eu, que o Cândido Furtado terá escrito em Angola. Por este facto, porque ele o envia em 1862, o mais tardar 63, começo de 63. Portanto, deve ter sido escrito durante o primeiro ano em que o poeta esteve em Luanda. Como se vê pelo título, no álbum de uma africana, é logo anunciada a problemática que o poema vai desenvolver, porque não se diz que está no álbum de uma senhora, de uma jovem, de uma leitora, diz-se que está no álbum de uma africana. Também, desde logo, notamos que há aqui uma epígrafe,
E não só, notamos também que essa epígrafe coloca logo a questão da cor. Portanto, africana, num sentido muito genérico, pode ir desde Alexandria, no Egito, até ao Cabo, na África do Sul, mas o poeta logo nos alerta que no álbum de uma africana está a colocar a africana como mulher de pele escura, porque logo na epígrafe vemos alba ligustra cadunt, vaquinia nigra leguntur. Portanto, temos logo na epígrafe o contraste entre alba e nigra. Esta epígrafe, como já deu para ver, ela vem das bucólicas ou églogas do Virgílio. As bucólicas é o livro onde ficaram reunidos os poemas do Virgílio que deram origem ao o gênero pastoril, com poemas que referem cenas do campo, geralmente cenas de amor, mas não obrigatoriamente, cenas em que surgem vários pastores, embora haja sempre ou quase sempre dois protagonistas, dois pastores, ou um pastor e uma pastora. Esses pastores geralmente são músicos também, costumam tocar flauta, podem, no entanto, tocar outros instrumentos, mas o instrumento que aparece mais é a flauta rústica, pastoril, e nos seus diálogos falam dos seus amores, das suas infelicidades, etc, etc, etc. É o caso da Égloga 2 ou da Bucólica 2 do Virgílio, onde nós vamos encontrar uma típica intriga de paixão entre dois pastores. A Égloga chama-se Alexis. A Alexis é aquele sobre o qual incide o foco narrativo e até enunciativo. Não devemos estranhar que se trata aqui de um amor homossexual. Naqueles tempos na Grécia e em Roma, o amor homossexual era assumido e a maioria, talvez, dos homens era bissexual. Portanto, os poetas tanto cantavam o amor de um homem por outro, quanto cantavam o amor de um homem por uma mulher, ou, caso mais raro, de uma mulher por um homem, ou ainda de uma mulher por uma mulher, como canta a poeta Safo, que canta paixões por homens e também por mulheres. A poeta Safo era grega, da ilha de Lesbos. Aqui temos na Égloga 2, a Égloga Alexis, uma típica situação enunciativa em que o pastor Coridon é dado como andando pelos bosques, quadro, como disse, característico, andava pelos montes e pela selva e cantava a sós para o seu Alexis. A nota homossexual vem logo no início, ardia Coridon sem esperanças por Alexis, delícia de seu dono ou de seu patrão. E depois andava então pelas selvas a cantar e dizendo, invocando, efetivando Alexis. Alexis, cruel, te abrandarão meus rogos, não ouves meus cantos, a morrer me obrigas. Isto era um tipo de invetiva que podíamos encontrar nos poemas dirigidos, em que o homem se dirige a uma mulher. Aqui é um homem dirigido-se a um homem. Aproveita-se o que já era na época um clichê, o morrer de amor, que no romantismo se vai tornar muito frequente, novamente, o morrer de amor, mas também já aparece no Camões, aparece em toda a poesia e tradição literária ocidentais. Ele vai então expondo as suas queixas por causa do tal Alexis, que não lhe dá muita atenção, e depois começa a colocar uma hipótese. Aliás, uma ou várias hipóteses, retóricas, com certeza. Melhor não teria sido de Amarilis as iras suportar e os desprezos? Temos aqui a versão em latim, eu estou a usar esta tradução espanhola que me pareceu particularmente boa. Entre as poucas que estão disponíveis na internet, estão disponíveis versões em inglês, francês, espanhol. Em português não encontrei nenhuma que fosse tão útil para um contexto destes, de uma aula, de um apontamento, de um vídeo de divulgação. Aqui temos o texto em latim e o texto em espanhol traduzido, portanto, se algumas das pessoas que me estão a escutar conhecerem bem o latim, vão comparar a frase original, nomeadamente o verso que aparece no poema do Cândido Furtado, Alba ligustra cadunt, vaquinia nigra leguntur, e comparam com a tradução espanhola, ligustros brancos por jacintos negros. A letra não é assim, alba ligustra cadunt quer dizer o alvo ligustro cai, ao passo que os jacintos negros se colhem. O contexto neste poema mesmo
é aquele em que o poeta Virgílio vai colocando interrogações ou hipóteses retóricas. Teria sido melhor sofrer as iras de Amarílis e o seu desprezo, os seus desprezos. E depois, em seguida, vira-se para Alexis e diz-lhe: ainda que tu sejas branco, eu a Menalcas não devia preferir, ainda que ele fosse moreno. Ou seja, ele vai dirigir-se ao seu objeto de amor, de afeto, dizendo-lhe: não te fies muito da cor, porque, como está de resto aqui, não del color te fies, porque a gente abandona os ligustros brancos. São brancos e a gente deixa-os cair, não os recolhe. E, no entanto, os jacintos negros a gente colhe-os, apanha-os, vai pô-los numa jarra. Então, Menalcas, que é uma personagem que aparece já na literatura grega antes de Virgílio, e a literatura grega, como sabemos, era uma literatura de referência para os poetas romanos a partir de muito cedo, sobretudo para os poetas romanos do período áureo, do período clássico. O Menalcas aparece já na poesia grega antiga, como estava a dizer, e por vezes se traduz com a caracterização da cor de pele dele como negro, por vezes como moreno, por vezes como escuro. De qualquer forma, o que importa é o contexto de onde sai este verso que aparece como epígrafe no poema do Cândido Furtado. E o contexto é aquele em que o pastor, poeta, cantor, vai dizer ao seu amado: olha, não te fies da cor, porque eu devia até preferir o Menalcas, ainda que ele seja moreno. Tu és branco, ele é moreno, e eu devia preferi-lo a ele. Porquê? Porque na tradição grega o Menalcas aparece como aquele que se prefere. Regressando ao poema, o poeta coloca o verso no álbum de uma africana. Obviamente que não está referido ao contexto homossexual, aqui se trata de uma situação, de um quadro enunciativo diegético, ou seja, de um quadro que nos é dado para imaginarmos quando é que o poeta falava, quando é que o poeta dirigia o seu poema, a quem dirigia, em que contexto, em que situação. É isso que eu chamo uma situação diegética. Enunciativa porque nos dá um quadro em que o poema seria enunciado originalmente, diegética porque é para a gente imaginar na realidade, e é uma situação falsa, fingida, que nos é dada pelo próprio texto para a gente imaginar esse contexto em que o poema constaria originalmente. E então era no álbum de uma africana, e ele não refere a parte de homossexualidade da epígrafe, porque ele é um homem, poeta, aliás teve um filho em Angola e teve mais filhos e filhas, é um homem, é um poeta, um homem que se dirige a uma mulher, uma africana. Portanto, o que é que interessa tirar? Interessa tirar, visto que ele vai abordar a questão da cor da pele e o preconceito relativo à cor da pele, interessa abordar ou retirar do poema da Égloga do Virgílio aquele verso que refere o problema da cor. A gente deixa cair o ligustro branco e colhe o jacinto negro. Nesse contexto de um poeta escrevendo no álbum de uma africana o seu poema, aproveitando a situação para rebater o preconceito da cor contra a cor negra, ou morena ou escura, mas aqui está nitidamente negra. Nesse contexto, o poeta vai então desenvolver o seu poema abordando o motivo da cor, procurando transformar o preconceito negativo, ou seja, o tratamento negativo da cor negra, procurando transformá-lo num preconceito positivo, ou seja, mostrar que a cor negra não está associada à fealdade, mas sim à beleza, mesmo na própria cultura europeia. Também quando começamos por ler um poema, convém ler um poema com sentido crítico, de fazer um comentário crítico, uma leitura mais atenta, mais detalhada, convém lermos pelo menos um pouco do poema para apanharmos a musicalidade dele. Isso nos ajuda, por mais que à partida não pareça claro o motivo, isso nos ajuda a compreender melhor o sentido do poema, o sentido dos versos. Que importa a cor, se as graças, se a candura, se as formas divinais do corpo teu se escondem, se adivinham, se apercebem, sob esse tão subtil, ligeiro véu. Que importa a cor se o cetro da beleza com o mesmo enleio e brilho nos seduz, e se o facho de amor reflete e esparge, ou no jaspe ou no ébano, igual luz. É menos bela acaso a violeta, porque o céu lhe não deu levada cor? Não é gentil a escura peonia, ou do verde lilás a roxa flor? Este é o ritmo que o poema vai levando do princípio até ao fim, e neste poema se nos colocam diversas situações
com o intuito de mostrar que não é por uma mulher ser negra que ela deve desmerecer a apreciação de um homem. Este poema foi também muito discutido, muito comentado, por vezes com anacronismos graves. Um dos motivos para o comentário é que a cor negra seria dada como uma espécie de véu e não como uma cor natural. Era comum neste tempo, por influência europeia, considerar-se que o par original da Bíblia, ou seja, Adão e Eva, teria uma cor branca, porque cada povo imagina que a sua cor é natural, que a sua forma também é natural. Cada povo imagina-se a si próprio como natural. E os outros são os estranhos, são os outros. Daí que muitos povos se qualificam a si próprios como os homens e aos outros como, por exemplo, os bárbaros, os selvagens, os isto, os aquilo. Enfim, os outros. Mas, no caso, não sei se é isso que o poeta está a dizer. Porque, na verdade, ele pode estar a referir o véu que a moça traz vestido. Ela vem com o vestido. Ela vem com o vestido, suponhamos, um vestido de algodão, um vestido fino. Então, um subtil, ligeiro véu. Não indica necessariamente isto a cor da pele dela, mas um véu, um vestido que ela podia trazer. E esse vestido, naturalmente, como sendo subtil, como sendo ligeiro, ao mesmo tempo esconde, mas deixa adivinhar e a perceber as formas divinas do corpo da mulher, corpo da cabeça aos pés. O elogio das formas divinas da mulher negra veio depois a ser apadrinhado e desenvolvido ao longo da história da literatura produzida em Angola, quer por colonos, quer por angolenses. E vamos ver isso em outros poemas do século XIX que iremos comentar nos próximos vídeos. De qualquer forma, aqui o que nos interessa é que o primeiro poema a abordar a questão, a partir de Angola, realça as formas divinais do corpo teu. Portanto, a mulher é dada, a mulher negra, como tendo formas divinas. Por isso mesmo, se as formas são divinas, a cor não será um iria criar uma pessoa com formas divinas e uma cor defeituosa. Está aqui subtilmente insinuada esta argumentação. Depois ele continua, então, o sceptro da beleza, com o mesmo enleio e brilho, nos seduz, seja no negro, seja no branco, seja na negra, seja na branca. Mas o poeta ainda não começa a fazer uma comparação contrastiva, ainda não faz o contraste. A beleza com o mesmo enleio e brilho nos seduz. E se o facho de amor reflete e esparge, ou no ébano, ou no jaspe, igual luz. Tendo aqui ou, a gente pensa numa disjuntiva, mas é uma falsa disjuntiva. O jaspe e o ébano reportam-se ao mesmo leque de cores. E sobre o jaspe ou sobre o ébano, a luz é igual. Ou seja, sobre a cor do jaspe e a cor do ébano, a luz é igual. Estas cores não são opostas. Reparem aqui. A gente pode ir ao Google, carrega jaspe e seleciona imagens. Veem as cores do jaspe. É difícil encontrar aqui uma cor associável à cor de pele dos brancos, à minha cor da pele. Há peles mais brancas ainda, mas é difícil encontrar. Vejam aqui, temos uma mão branca, um pulso branco, uma bracelete negra e a cor do jaspe, de um dos jaspes, o jaspe vermelho. Depois temos jaspes mais escuros, como se vê por aqui também e por aqui. Jaspe vermelho, jaspe preto, jaspe castanho, enfim, temos as variadas cores do jaspe. Quanto ao ébano, o ébano é uma madeira e podemos encontrar a madeira de ébano em tons castanhos escuros ou em tons absolutamente negros. Portanto, quando o poeta nos diz ou no jaspe ou no ébano igual luz, ele está a dizer ou na pele castanha e negra ou na pele castanha e negra a mesma luz. Portanto, o sceptro da beleza e o facho do amor espalham a mesma luz, a mesma atração, a mesma luminosidade, a mesma beleza, digamos assim, e a mesma afeição, quer no jaspe, quer no ébano. Portanto, não há razão para termos preconceito. Dado que o poeta está a escrever o seu poema naquela situação enunciativa imaginária em que ele está a falar com uma africana, vai pôr no álbum de uma africana, a gente pode até imaginar que eles teriam conversado sobre o preconceito da cor, que ela, por exemplo, se tivesse queixado do preconceito da cor. E o poeta, então, vai responder defendendo a beleza da cor negra. A seguir ao jaspe e ao ébano, vamos ter um desfile de cores. É menos bela acaso a violeta, porque o céu lhe não deu nevada cor. Vamos ver qual a cor da violeta, pelo mesmo processo. Imagens, Google, etc. E chegamos a esta imagem. A violeta tem muitas cores. Há violetas de muitas cores. Esta, penso que era a violeta a que se referia o poeta, onde ele acha que
a beleza está presente com tanta intensidade como nas de levada cor. Reparem que ele continua sem fazer oposições branco-negro. Ele está só a dizer a beleza aparece no jaspe e no ébano, ou seja, cores escuras. Na violeta, cor escura. Na pionia, adiantamos já. E no lilás, adiantamos já, cores escuras. Vamos ver a pionia, que hoje em dia se chama mais peonia ou peónia. E temos aqui os vários tons que podem assumir a peónia ou pionia. Um deles, este, acho que era o tom em que o poeta pensava. Ou este, ou este, ou este. Por outro lado, vamos ver o lilás. Também há vários tons de lilás, mas há até uma cor que a gente chama de lilás. Ora, nós temos aqui uma semelhança entre a cor do lilás e a pele negra. Retornamos ao poema e então vemos, ele está a dizer o mesmo que na estrofe anterior. A beleza se espalha sobre a cor escura dos materiais, sobre a cor escura das flores e não deixa de ser bela, não é menos bela por isso. Portanto, não há razões para alguém tratar uma mulher africana de forma preconceituosa. Continuando, passa então para um cenário mais abrangente, a própria noite. Ora, como se sabe, no romantismo, as horas que eram mais cultivadas eram as horas noturnas ou as horas do crepúsculo. Ele vai pegar justamente nesses dois períodos. Começa pela noite, não tem encantos mil a noite escura. Não deleita então mais o rouxinol. Repare-se que o rouxinol é referido pelo Maia Ferreira como um pássaro que não existe em Angola. Daí que o Maia Ferreira dissesse, eu não vou ser tão bom cantor como tu João da Bui, ou como vocês, poetas portugueses e brasileiros, porque, por exemplo, eu não tenho aqui o rouxinol que tu tens na tua terra, mas tenho o benguela, o benguelinha no seu arrebol, que também tem um canto bonito, porém não é o canto do rouxinol. Cândido Furtado faz tábua rasa disso. Ele fala de flores europeias e fala de um pássaro cantor europeu. A cultura dele, a identidade dele são europeias. A fauna e a flora dele são europeias. Mas mesmo nessa fauna e nessa flora, onde nasce o preconceito contra a mulher negra, o que nós vemos é que a cor escura não deixa de ser valorizada e não deixa de nos trazer exemplos de beleza representados na própria poesia. Podemos até ver aqui o rouxinol, não pela cor dele, obviamente, mas pelo canto. Realmente não me parece um canto de um pássaro angolano, mas vamos escutar um pouquinho. Bom, e podíamos ouvir um pouco mais, quem quiser pode ir ouvir um pouco mais. Então, não tem encantos mil a noite escura. Não deleita então mais o rouxinol. Ele diz que, na tradição dele, o rouxinol até canta melhor à noite. Portanto, a noite é fonte de beleza, é fonte de inspiração. Aí, em seguida, recupera o crepúsculo. O crepúsculo, como disse, que é uma cor muito cultivada pelos poetas românticos. Não serão do crepúsculo as sombras pálidas, mais belas do que a luz do ardente sol? Quer dizer, aquelas tonalidades do escurecer do dia não são por acaso mais belas do que o sol aberto em pleno dia, são mais escuras e, no entanto, são mais belas. E assim continua, retorna depois à flora e pergunta, não vive o alvo lírio um dia apenas? Portanto, não apenas ele vai realçar o valor estético da cor negra, como também vai realçar a duração do efeito amoroso que ela provoca nas pessoas. Não vive o alvo lírio um dia apenas, e prazo igual a Cândida Sensei, enquanto que nas balsas a saudade de cada vez mais vício e vida tem, e depois retorna ao começo. Mais uma vez um poema circular, como é típico desta época, e mais uma vez, como veríamos logo de início pela observação da mancha gráfica, um poema que não está por inteiro aqui. Estes pontinhos, estas duas linhas com pontinhos, indicam que faltam aqui, quem sabe, duas estrofes. E depois o poema termina. Então vamos só ver o alvo lírio, a Cândida Sensei e as balsas. O poeta continua numa flora tipicamente europeia. O lírio tem todas estas tonalidades, algumas delas, como esta, podem ser associadas à mulher mestiça, eventualmente o centro desta também. A Sensei, que é o nome poético para a Açucena, tem todas estas tonalidades, incluída muito branca, até a cor rosa,
portanto cores de pele que nós habitualmente chamamos de branca. Finalmente a balsa. A balsa tem várias cores também. A balsa, quando abre, dá uma flor de tons claros, tem uma forma erótica quando está quase a abrir a flor, o que é propositado para o momento, mas enquanto ela não abre para dar a flor, ela é escura, bastante escura. E desta escuridão é que sai depois a beleza da flor branca. É como se o poeta nos estivesse a lembrar que a própria beleza branca parece sair da noite escura, da balsa, etc, etc, etc. Que, para além de serem belas, duram cada vez mais vício e vida têm. Este é então o primeiro poema que nós vamos ter abordando e combatendo o preconceito da pele que negativizava a mulher de pele negra. Depois vão surgir muitos, sobretudo a partir de 1878, quer escritos por poetas angoleses, quer por europeus residentes. Nós vamos nos debruçar sobre alguns desses poemas nos próximos apontamentos. Aqueles que subscreverem o canal, naturalmente, vão ser avisados de que saiu um novo vídeo e o próximo já falará sobre isto, sobre como esses poetas, a partir de 1878, foram abordando a problemática da cor, do preconceito contra a mulher negra, da cor da mulher negra e da sua relação com a beleza. E, bom, se gostaram desta aula, deem sinal disso, colocando um gosto ali debaixo do vídeo. Fica marcado, então, para a próxima sessão. Obrigado.